Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. A palavra de Deus hoje se encontra em Daniel 5, onde tem o tema O Banquete do Rei Belsazar e a Mão Misteriosa. Aqui a palavra nos relata que esse rei Belsazar, ele era filho do rei Nabucodonosor. Então esse rei, esse pai, foi lá em Jerusalém e no templo do Senhor pegou alguns utensílios sagrados. E quais seriam esses utensílios? Seriam taças de prata e ouro que era para ser apenas usado no templo do Senhor. E ele trouxe para o palácio. E depois de algum tempo, o rei Belsazar decidiu fazer o quê? Um banquete. E ali ele reuniu 1000 autoridades. Dessas 1000 tinha suas mulheres e as suas concubinas. Então ele decidiu fazer uma festa, um banquete. E naquela hora, como você sabe, quando faz uma festa tem muita risada, muita brincadeira. Ali tinha muita luxo, muito ouro, muita prata. Então era uma festa para pessoas grandes. E chegou um tempo na festa que esse rei pediu para que trouxesse esses utensílios que tinham sido pegos na casa do Senhor pelo seu pai, que seriam as taças de ouro e prata. E todos que estavam ali na festa começaram a usar essas taças para tomar vinho, principalmente o rei Belsazar. E chegou um certo horário da festa, né? Que da parede, a palavra relata isso, que da parede surgiu uma mão. E dessa mão os dedos escreveram uma palavra que ali ninguém conseguiu decifrar. A hora que aquela mão saiu da parede, a festa parou na hora. Não tinha por que continuar. Porque aqui a palavra de Deus diz, nos relata, que o semblante do rei e os seus pensamentos já estavam perturbados. Ele estava com medo, né? Ele no fundo, ele sabia que era Deus. Estava alertando ele de alguma coisa, mas ele não queria, né, pensar por outro lado. E a festa parou na hora que aquela mão, que aqueles dedos começaram a escrever uma mensagem que tem por escrito: Mene, Mene, Tekel e Ufarsim, né? Ali ele perguntou quem conseguiria decifrar e não tinha ninguém que pudesse decifrar aquela mensagem que aquela mão tinha escrevido. E ele lembrou de quem? O livro nós está falando de Daniel. Ele lembrou de que ainda existia um homem usado por Deus que poderia decifrar aquela mensagem. Porque aqui no capítulo 12 diz assim, ó: Porquanto se achou nesse Daniel um espírito de excelência, ciência e de entendimento, interpretando sonhos, explicando os enigmas e envolvendo dúvidas, ao qual o rei lhe pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora o Daniel, e ele dará a interpretação. Então ele sabia que Daniel poderia interpretar aquela mensagem e falar para ele o que estava escrito. E chamou Daniel até a presença do rei. O rei chamou ele até a sua presença. E Daniel, né, por sua excelência, que a Bíblia fala que tinha um espírito de entendimento, que ele poderia decifrar, ele tinha o Espírito Santo na vida dele, então ele poderia decifrar sonhos, mensagens. E ele chegou até a presença desse rei. E diz assim, ó, a palavra de Deus, né, falando: Você foi pesado na balança, e foi se achado em falta. Na hora, aquele rei ficou assustado. E o que acontece? Naquela mesma noite, a Bíblia mesmo nos relata que naquela mesma noite o rei Belsazar, enquanto ele estava dando a festa, os assírios, os persas, né, estavam cercando o palácio. Porém, a Bíblia não relata a forma que ele morreu, mas diz que naquela noite o rei morreu. A Bíblia não relata como que ele morreu, mas relata que naquela noite ele foi morto. Então, hoje em dia, né, as pessoas brincam com as coisas sagradas de Deus, não se portam mais com as coisas que são sagradas. Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes a gente subir no altar de Deus é mais sagrado do que você ficar de joelho no seu quarto, né, em secreto. Então, as coisas de Deus hoje em dia são valiosas. A gente tem que saber dar valor às coisas de Deus, saber o que é sagrado, não brincar com as coisas de Deus.
Essa história aqui foi muito, muito marcante para mim, porque fala realmente como a gente tem que se estar perante Jesus, né? Perante Deus. A gente tem que ter reverência, né? É a mesma coisa quando você vai no fórum. Quando você vai no fórum, né, perante o juiz, você não vai entrar de qualquer maneira, de short, de chinelo, porque lá eles te barram. É a mesma coisa na casa do Senhor. Na casa do Senhor, a gente tem que ter reverência e respeitar o Espírito Santo. A gente não tá vendo ele lá, mas a gente sabe que ele tá lá, né? Então, espero que vocês gostem dessa palavra e um abraço, até a próxima.